de Souza. Alô, minha Itabuna querida, minha Ilhéus querida. Alô, minha Bahia, o Brasil, o mundo através da net, acompanhando o nosso Resenha da Cidade. Já é tradição aqui na televisão, na TVI, né? Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência de todos vocês, telespectadores, que prestigiam, que gostam, que assim como no rádio, também são viciados no programa Resenha da Cidade. E o Resenha da Cidade hoje, logicamente, tratando e fazendo um resumo da eleição que aconteceu há alguns dias atrás e que nós iremos fazer um balanço aqui com relação a quem ganhou, quem perdeu, qual a situação política a partir de agora, segundo turno, né, entre os dois candidatos, o Bolsonaro e também o candidato Fernando Haddad. Enfim, um panorama político do que aconteceu na eleição e o que pode acontecer na eleição de segundo turno e até pensando na eleição já municipal para vereador e prefeito em 2020. João Mateus, toque aqui, João Mateus, está aqui comigo, João Mateus, do blog Políticos do Sul da Bahia, parceiro aqui do Resenha da Cidade. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no Resenha, Mateus. Alô, Roberto, alô, telespectadores da TV Itabuna, prazer imenso estar aqui participando. E o programa continua desfalcado, porque tinha a expectativa que o programa pós-eleitoral teria aqui a presença do decano Rui Machado, Roberto. Mas eu fui informado por Rafael Barbosa, que parece aí que ele está meio de ressaca da eleição, viu? É, rapaz, eu soube que Rui está meio de ressaca mesmo. Parece que os candidatos dele, que eu não vou dizer aqui, né? Eu não tenho a permissão, o voto é secreto. Mas parece que ele não deu muita sorte nos candidatos dele não, né? Ele estava na expectativa... Vou fazer uma visita a ele de cortesia. Ele estava na expectativa de dar, no mínimo, 300 votos ao candidato a federal dele. O rapaz não chegou a 90 aqui. E o estadual? Ele mudou 2 vezes na eleição. Rui vai pegar a gente, viu, quando encontrar, viu? Tá certo, então. Agora foi uma eleição muito diferente das anteriores. Por quê? Porque se esperava que não iria acontecer muitas mudanças, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. E aconteceram algumas mudanças até inesperadas. Por exemplo, a região sul da Bahia perdeu 2 grandes representantes. Uma de Ilhéus, que é a deputada Ângela Souza, e o outro, um grande deputado, representante de Itabuna e da região sul, que é o Augusto Castro. Foi uma perda realmente que eu não esperava, João Mateus, eu não esperava. Esperava a reeleição de Ângela, esperava também a reeleição do Augusto Castro. Roberto, o que aconteceu aí com Ângela e com Augusto foi reflexo do momento político na Bahia. Você vê que a projeção dentro da base do governo, Roberto, era o quê? Era eleger 44 deputados, sendo que tinha a possibilidade do último entrar com 35 até 36 mil votos. Com a ascensão muito forte na reta final dos deputados ligados a Rui Costa, essa linha de corte aumentou, se não me engano, até para 45, o último entrou. Foi 43, 44, que foi Osni, lá de Serrinha. E já a coligação do Augusto Castro, Roberto, foi ao contrário. Quem tinha expectativa de ter uma votação expressiva, como Sandro Reis, Pedro Tavares, que tinha uma expectativa de 90 mil votos, tiveram 60. E todo mundo na coligação baixou, porque reflexo da falta de, vamos dizer assim, inspiração do grupo em torno do candidato ao governo, que era o Zé Ronaldo, que teve uma votação pífia, e também o Geraldo Alckmin. A própria legenda, né? Não ajudou, né? A legenda como o Matheus disse aí, a legenda do democrata, através do candidato ao governo Zé Ronaldo, foi aquilo que estava dentro da expectativa, muito fraca. E o Geraldo Alckmin, que estava com 10%, 11%, foi baixando para 9%, chegou em torno aí de 4,5% para 5%, baixou bastante e prejudicou também a legenda com relação à eleição de deputado estadual e federal na Bahia. E o que mostra que na próxima eleição,
já de vereador e também daqui a 4 anos de deputado, vai ser uma eleição mais justa. Por quê? Ângela teve 38 votos, 38 mil, não foi? Foi, em torno disso. Tá fora. É. Augusto Castro teve 40 mil, alguma coisa, fora. Júnior Muniz com 20 mil votos está eleito deputado. Então isso mostra que continua aquela coisa, você tem que estar na coligação muito bem feita. O Júnior Muniz rompeu com a ACM Neto para fazer essa coligação. Ele pensou nele e fez certo, porque ele fez as contas dele. Agora está com mandato. Mesma coisa aqui em Itabuna. Se no início o PDT de Félix tivesse mantido a coligação com um avante de Isidoro, Mangabeira estava eleito. estava eleito, fazia 5. Fez a convenção, na hora de entregar a ata, Isidoro não quis fazer mais a coligação. Mangabeira está fora. Isidoro que explodiu, né, na E o urna, filho né? também. E o filho O também. doido, ele falava o doido. O filho teve mais de 70 mil votos, né? Muito bem votado. Muito bem votado. E o Isidoro teve 300... Estourou. E lá vai fumaça. O homem estourou. Fenômeno eleitoral. Vai dar trabalho naquela Câmara Federal. Fenômeno. Se eu fosse Rui Costa, já chamava ele para conversar, para fazer uma dobradinha com o candidato do governo, para entrar numa chapa para prefeito. Ele ou tem que ser candidato a prefeito ou vice. Porque mostrou que tem voto na capital do estado. Ele tem voto na capital, o trabalho que ele faz é muito bem avaliado dentro da instituição dele lá, né? Da ONG. Da ONG, e também o jeito muito polêmico dele, ele também tem ele conseguiu aqui na Bahia, com esse jeito polêmico dele, algumas causas, ele fala que ele é o quê? Ex-viado, né? Ele fala, né? Ele é irreverente, Irreverente. Né? Então, ele conseguiu conquistar tanto o voto do religioso, também quanto o voto do pessoal que vota por revolta, vota nele. Quem conhece lá a ONG dele, a instituição, a fundação, diz que é uma coisa extraordinária, organizada, dá apoio a quem precisa, e isso aí colhe os frutos. Não é que ele faz para colher os frutos políticos, mas são consequências. Quem faz o bem é reconhecido depois. E o pastor Isidoro, como é conhecido, né? O irmão Isidoro, né? O doido, ele usou na campanha o doido. Ele é o doido, ele não liga, não. A música era o doido. O doido aí, a música do doido, ele teve lá. O doido teve 300 e tantos mil votos. Foi um estouro. Ô, Roberto, agora recapitulando aí, a falar na região nossa aqui. Vamos voltar aqui. Itabuna, com 150 mil eleitores aptos a votar, não elegeu um deputado estadual nem um deputado federal. Ilhéus, com 100 mil, a mesma coisa. O que mostra que a nossa região é uma região que tem um estigma lá no meio político da capital, que é uma região muito fácil de vir candidato de fora captar os votos, porque as lideranças não têm muita fidelidade com os candidatos da terra. Prefere vender seu apoio para candidatos de outra região que não tem nenhum tipo de compromisso com a nossa região. Então ficou o sul da Bahia com uma imensa quantidade de eleitores, acho que pode chegar até 800, 900 mil eleitores do sul da Bahia, sem nenhum deputado. Ficou só Rosenberg lá em Tororó, que vai aproveitar a sua votação aqui, foi uma votação razoável, aberta, 3 mil. Né? Conversei até com ele hoje, ele falou que ficou triste por conta dessa situação, Roberto, por conta de perder 2 deputados. Ele falou que independentemente da posição ideológica de Augusto e de Ângela, ele fica triste porque ajudava ele lá na hora de reivindicar as coisas para o sul da Bahia. Então ele falou que ficou triste e vai aumentar a responsabilidade dele porque ele teve 28 mil votos na região. Então ele vai ser aqui, foi. Na região, outro também que teve uma votação expressiva na região, só para não terminar, foi o Eduardo Salles. Agora só para a gente acrescer alguma coisa aí, o Rosenberg, ele investiu na região sul, diferentemente daquilo que a gente estava conversando até em off aqui, né? Eu acho que Augusto e Ângela ficaram um pouco afastados da região sul, trabalhando em outras regiões, principalmente Augusto. Na hora que veio para fazer o trabalho, assim, efetivo, não o trabalho de deputado, que eu acho que Augusto trabalhou muito bem pela região. Eu estou falando do trabalho político para ter a reeleição, já foi em cima. Agora, não pode reclamar também da votação, foi uma votação boa, né? Quase 13 mil votos. A votação dele em Itabuna foi uma votação muito boa, o mais votado, né? 12 mil e quase 13 mil votos. 12.500. Agora, Roberto, Augusto também pagou o preço da sua coerência política e está seguindo um grupo de oposição na Bahia. E o ACM Neto, que era o principal líder desse grupo, deu um chapéu em todo mundo, quando não aceitou ser candidato.
Você vê que Embaçaí perdeu a eleição, o Aleluia perdeu a eleição. Você vê que candidatos aí fortes que tinham muita O ligação. próprio Benito Gama, né? Benito Gama perdeu a eleição. Você vê que a oposição da Bahia saiu dessa eleição menor do que entrou. A expectativa era de fazer vir essa coligação do Augusto mesmo, Roberto. A expectativa era de fazer 15 a 16, fez 12. Fez 12 deputados. Então você vê que No mínimo era 14, lembra? A gente mínimo conversava 14. no mínimo 14 e tal. E Fizeram 12. Fizeram 12. Então que mostra o quê? Que a falta de líder da oposição refletiu na eleição proporcional. O ensaio de ACM Neto, eu vou chamar assim, o ensaio de ACM Neto para ser líder não foi aprovado não. Foi não. Tomara que ele faça uma reciclagem dos seus ideais, da sua forma de agir, para que no futuro é novo ainda, tem apenas 43, 44 anos, mas o ACM Neto como estagiário de líder não foi aprovado por aquelas pessoas que estavam perto dele, né? Que acreditavam, inclusive apostavam no futuro político das oposições na Bahia, ele como líder e a própria oposição crescer, mas a decisão dele de não ser candidato e retardar a decisão destruiu praticamente a oposição aqui na Bahia. E vai ser difícil organizar isso para a eleição em 2020, viu? Pode ser que daqui para 2022, 24, 26, pode ser. Para 2020, olhe o que tem de gente chateada, não tá brincadeira não. Eu acompanhei a apuração lá em Salvador e estava com alguns políticos da capital, lá no local onde eu estava, e era unânime, dizendo que o ACM Neto perdeu a sucessão municipal, que ele pretende lançar um candidato na eleição desse ano, 2 anos antes, porque ele perdeu seu grupo político, mostrou uma fragilidade muito grande, e o governador Rui Costa, que obteve 70% dos votos em Salvador, vai vir forte por questão de honra eleger o prefeito de Salvador. Entendam bem, viu, telespectador, hoje que Matheus está falando e o que eu estou dizendo aqui, a própria análise dos políticos que deu essa opinião é hoje. Política muda todo dia, mas hoje a análise é essa mesmo. Vai ser difícil unir essa oposição ao governo da Bahia, né? Logicamente que Neto é o prefeito lá, né? No caso ele é situação lá em Salvador, para ganhar a prefeitura de Salvador. Vai ser complicado. Porque ele perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade. E o pior de tudo, a confiança daquele que apostava tudo na liderança de ACM Neto. Por quê? Pela bagagem, ó, a tradição de Antônio Carlos, que era um cara de pulso firme de decisão. Neto começou a vida política dele, que está começando agora, apesar de que já foi deputado várias vezes, prefeito 2 vezes de Salvador, mas como jovem ainda, está começando, que a gente sabe qual é a ambição de Neto, é de um dia vir ser governador, de um dia talvez disputar o Senado, talvez disputar até a presidência da República. Tinha, no início, potencial para isso. Pode até ser que na frente venha, mas nesse momento está enfraquecido com relação à confiança e à credibilidade de seus aliados. Não tenha dúvida disso, que hoje o fortalecido para ganhar a prefeitura de Salvador é o governador Rui Costa com seus aliados. Não é isso, Matheus? Dizem até o comentário é que pode ser o secretário de saúde do estado, Flávio, o né? Fábio Vilas Boas, que está tendo um trabalho muito bem avaliado no cenário político, tanto na capital como no interior. E outro nome também é o nome do atual presidente do Bahia, o Guilherme, que era aliado de ACM Neto, mas hoje já é mais próximo ao governo do estado, mais próximo ao governador Rui Costa. O que mostra que o Neto está até perdendo aliado, que era conhecido como menudo dele, que era o Guilherme. E aí no interior da Bahia também vai ter influência, lógico, né? Nas prefeituras do interior em 2020. Vai ter também. Porque hoje ainda tem algumas prefeituras, por exemplo, do MDB, tem algumas prefeituras do Democrata, tem algumas prefeituras do PSDB, tem algumas prefeituras e tudo isso vai ter influência com relação a Neto, né, que é hoje ainda é um nome forte da oposição ao governador Rui Costa, mas que não está com essa confiança e a credibilidade dos seus aliados. Vamos fazer o seguinte, ó, o encaminhamento é o seguinte, continuaremos falando da eleição que aconteceu no último dia 7
de outubro, quase uma eleição geral, eleição para presidente, para senadores, para governadores, para deputados estaduais, para deputados federais. Logo depois dos comerciais, continuaremos fazendo um balanço dessa eleição e falando também do futuro, que é logo ali, ó. No dia 28 de outubro vai acontecer o segundo turno para presidente da República. Vamos a um intervalo comercial, logo em seguida nós voltaremos com Resenha da Cidade. Roberto de Souza. Roberto de Souza. Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade na nossa querida TV. Alô, minha Itabuna querida. Alô, Ilhéus, a praiana mais bonita do interior do Nordeste. Muito obrigado pela confiança e pela credibilidade de todos vocês, telespectadores. Eleição para governador, Matheus. Há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, no programa de rádio e também aqui na TVI, a gente já comentava. Se a ACM Neto não tiver coragem de sair candidato ao governo da Bahia, a eleição vai ser nomeação. Vai ser uma eleição sem um adversário à altura do governador Rui Costa, que sem dúvida nenhuma, a gente tem que reconhecer, independente do partido, o trabalho, o bom trabalho que o governador Rui Costa vem fazendo na Bahia. Temos que reconhecer, em toda a Bahia, que diga-se de passagem. E em Salvador, a gente costuma dizer que tem 2 prefeitos. O oficial, que é a ACM Neto, e o governador Rui Costa, que a todo momento inaugura a obra na capital do estado. E deu nomeação, né, Matheus? Foi dentro do esperado, né? O Rui teve mais de 70% da votação na Bahia, Roberto. Reeleito com folga. Se não me engano, foi ele e o governador Camilo do Ceará que tiveram assim, a maior vantagem em relação à reeleição. E o que mostra que o projeto do PT aqui na Bahia, que foi iniciado, Roberto, em 2006, com a eleição de Jacques Wagner, é um projeto que já está aí na 4ª eleição seguida, ganhando no primeiro turno, o que mostra que está no caminho certo. E a oposição cada dia mais batendo cabeça e ficando pequena. Agora eu acredito que o Rui Costa, essa reeleição dele, Roberto, mostrou mais uma vez assim a força de Rui, porque você se recorda que em 2016 o PT estava num momento muito, vamos dizer assim, de falta de credibilidade. Houve o impeachment de Dilma e isso refletiu até na eleição municipal, que o PT teve assim um declínio muito grande em relação a prefeitos eleitos. E o Rui nunca deixou misturar a imagem dele com a imagem do PT. Ele sempre tratou a forma de fazer da gestão dele, de forma de correria, de resolver as coisas, independentemente do governo federal, quando o Temer assumiu a perseguição, bloqueando verba, ele foi dar solução. E assistência às lideranças. Isso. Quem são as lideranças? Os prefeitos, ou vice ou ex-prefeitos, no caso ligado a ele, né? Que tem muitas cidades que ele não tem o prefeito, mas tem o ex-prefeito, tem o vice-prefeito, e ele sempre atendendo essas lideranças do interior da Bahia muito bem, dando assistência, até não dizer não. Você tem que saber dizer um não. E parece que Rui Costa trabalha nesse sentido, de até dizer um não, educação e falar, meu irmão, não posso agora, mas aguarde aí que eu vou ajudar a sua cidade nesse sentido, ou até aguarde um pouquinho que a gente não pode fazer tudo, mas vamos fazer uma parte depois. Então até para isso. Paulo Souto, a gente já comentou aqui uma vez, e você concordou, Paulo Souto maltratava os prefeitos do interior da Bahia. Demais, atendia em pé. Em pé. Em pé, atendia Na em pé. porta. Não, o que é mesmo, meu irmão? O Rui, ele tem aquele jeito mais fechado, ele não é tão carismático igual o Jacques Wagner, mas melhorou bastante, não foi? Não, nem compara em relação a Wagner. Wagner é uma figura... Wagner é o político tradicional. Então o que acontece, Roberto? Mas nesse momento político da Bahia, com a crise que estava tendo aí, a crise brasileira, que foi a crise política que gerou a crise financeira, Roberto. Se fosse Wagner, poderia ter dificuldade o Estado, mas o Rui, da forma que ele faz gestão, Roberto, você vê, o Estado está em dias, suas contas, salário em dias, e estados que até pouco tempo eram considerados ricos, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, estão tendo dificuldade de pagar salário. Então, o Rui,
com o jeito dele duro de ser, gestor, conseguiu fazer política e gestão. E foi reeleito. E teve a confiança do povo da Bahia, reconhecendo o trabalho, tudo isso que você falou, de Agora, gestor e de O administrador. comentário lá na capital é que Zé Ronaldo, o candidato da oposição, que teve um desempenho vexatório, E já era esperado, né? e para finalizar, a falta de postura dele quando decidiu anunciar apoio a Bolsonaro para tentar captar vantagens eleitorais, que não obteve. O comentário, Roberto, é que ele está evitando passar pela porta da Prefeitura de Feira. Porque vai ver o arrependimento de ter renunciado à Prefeitura para ser candidato, uma candidatura que já nasceu morta, entendeu? Que em nenhum momento cogitou a possibilidade dele ter chance de ir para o segundo turno. E, se não me engano, dos 417 municípios da Bahia, ele só ganhou em 6 ou 7. Foi um fiasco. E aqui na região, é bom até que se diga, ele ganhou lá na cidade de Guararema. Foi Bom trabalho do vereador, o prefeito do prefeito, Vinícius, aliás, do prefeito Vinícius, que e conseguiu seu ganhar com todos os pai, seus candidatos. o prefeito Vinícius, seu pai Orlando, coordenando regionalmente aqui. Orlando Filho. O Zé Ronaldo, ele conseguiu botar Zé Ronaldo para ganhar, o que era uma tarefa assim muito difícil. Quase que impossível, né? E ele conseguiu lá. Carregar- Mostrou força, mostrou liderança. Ele né? é magro, mas mostrou força para carregar esse fardo. É verdade. Que é Entendeu? pesado. É, Né? Não é nem pesado pela figura. Não, a figura, do Zé Roberto. Ronaldo, que é uma figura direita. Você já teve- Um cara que foi prefeito com boa gestão, boas, aliás, que Você foi já 4 teve com vezes. o Zé Ronaldo boas alguma vez? gestões. Algumas vezes? Eu falei com ele por telefone. Eu já tive com ele 2 vezes, almocei com ele uma vez. Eu percebi o seguinte, ele, no ponto de vista de gestão, ele é um cara muito competente. O que ele fez em Feira, deixou o legado dele, transformou Feira. Agora, ele não tem a pegada do político, o que o povo quer hoje. Ele é muito fechado, até o sotaque dele não ajuda, aquele sotaque. Então, quando eu tive com ele a primeira vez, foi em maio, Roberto. Eu achei isso dele, muito frio. Não tinha um calor do político, entendeu? Aí eu achava que com isso ele teria dificuldade de ficar conhecido, porque ele já entrou desconhecido para a Bahia. Ele era conhecido na região ali, de Feira, na região... E o pior de tudo, Matheus, que eu vejo é o seguinte, a oposição ainda falando sobre candidatura ao governo da Bahia, já pensando no futuro também, eu não vejo assim lideranças dentro da oposição, porque o próprio Zé Ronaldo, que poderia, Zé Ronaldo agora perdeu, mas perdeu em uma circunstância assim de poucos votos, perdeu de lavagem, então até para ele no futuro pensar em uma outra candidatura ao governo da Bahia é difícil. O ACM fragilizado, mas é aquilo que eu digo, a política muda todo dia, pode ser até que ele crie força daqui a 2 anos. Mas hoje, eu vejo a oposição completamente sem nome para disputar Eu acho que 2022. o Zé Ronaldo poderia até ser candidato a prefeito. Uma cidade ali perto de Feira agora, né? Para ele não ficar... E o Colbert Martins dando risada. Dando hein? risada, Não foi é. candidato a nada e recebeu uma prefeitura de graça, né? Eu Porque ele era vice de Zé Ronaldo e assumiu a prefeitura de Feira de Eu Santana. almocei com o Everaldo Anunciação, presidente do PT. Ele falou que vai orientar Aleluia, Benito, Embaçaí, vai indicar um advogado muito bom para entrar com ação contra a traição, a enganação de ACM Neto. Viu? Falou que eles Aí já é a parte da gozação da política. E que né? o Zé Ronaldo poderia ser candidato a prefeito da cidade dele, onde ele nasceu. Entendeu? Não pode nem ser prefeito de Tanquinho, porque Tanquinho eu acho que na cidade, não. Tanquinho Não, na né? cidade? Não, Acho que é reduto de Feira, né? Eu não É sei. distrito de Feira. Agora, Roberto, Tanquinho. o Zé Ronaldo, há pertinho de lá. um ano Mas atrás... tem Riachão do Jacuípe, perto de Feira também. Zé Ronaldo foi há um ano atrás cogitado para ir para a base de Rui, ser candidato a vice, até mesmo senador. Ele não quis, ficou na oposição e cometeu um erro aí muito difícil de ser convertido esse erro, Roberto. Então, eu acho que isso ficou reflexo aí da falta de líder na oposição na Bahia, e o povo que estava achando que iria ter segundo turno aqui, deixa para daqui a 4 anos cogitar de novo. Ô, Matheus, e mais uma vez uma decepção em termos de votação do João Henrique, né? Que foi 2 vezes, foi vereador, foi deputado estadual, né? Tanto na cadeira legislativa municipal como também na Assembleia Legislativa, defendia o interesse do consumidor, foi bom vereador, foi bom deputado. Na primeira gestão fez uma boa gestão como prefeito, na segunda já não foi essas coisas todas. Mas, de qualquer forma,
tinha um nome, o pai foi governador, o pai foi senador, e ele não conseguiu mais levantar o nome dele como político tradicional, perdeu vergonhosamente a prefeitura de Salvador, e agora... Perdeu não, ainda está vereador. A vereador, Vereador. vergonhosamente perdeu uma candidatura a vereador de Salvador, e agora vergonhosamente também para governador. Ali já é fim de carreira, Fim de festa, né? porque ele teve uma ascensão muito grande. Igual você diz, eu lembro dele deputado estadual pelo PDT, conseguindo eliminar contra aumento E antes vereador, né? Não, mas tipo assim, a Salvador. repercussão dele em estadual foi a questão do ele conseguir eliminar contra pedágio, contra... A luta na defesa do O consumidor. negócio também do radar, estacionamento e shopping. Isso ele foi eleito prefeito em 2004. Fez uma gestão relativamente boa, porque ele teve ali o apoio do PMDB quando o Gedel virou ministro. Primeiro mandato. Fez obras importantes, como em Imbuí ali, que ele fez aquela transformação. É, muito boa. E depois foi reeleito em 2008. Aí foi um desastre. Aí foi um desastre Foi um desastre. Aí... Foi um desastre total e não conseguiu mais ser E a recuperado. inconstância dele, emocional, é uma coisa assim muito... Não entende, ele tem uma hora que ele estava bom, e tem uma vez que ele... Conseguiu eleger a esposa, a ex-esposa, né? Aí que era acontece, Alberto, o Mário Kerst até brinca, falava que quando ele era prefeito e Mário criticava ele na rádio de manhã, ele ficava uma semana sem ir na prefeitura, porque era bipolar, ficava com medo de sair e tal. Então, tipo assim, a parte emocional dele também afetou. Então, o que parecia uma ascensão política, poderia ser candidato ao governo, hoje está fadado ao fim da carreira. É, lamentável, viu? Lamentável, porque ele é muito inteligente. Ele é inteligente, de boa formação. Agora, Roberto, falar de fim de carreira, sim. quem tem acumulado aí umas derrotas que eu acredito que ele tem que fazer uma reflexão agora para pensar no futuro dele é o Geraldo Simões. Também acho. Geraldo Simões, Eu acho que já está tarde até essa reflexão, viu, Matheus? Geraldo Simões, ele teve a oportunidade no final do ano passado para assumir uma secretaria no governo do estado. Ele iria assumir a secretaria apenas, o cargo de secretário, sem poder nomear ninguém. E ele não quis porque ele queria ter um espaço maior dentro da secretaria. Aí o governador Rui Costa recebeu ele lá no Palácio de Ondina, com Wagner, e foi cogitada a possibilidade dele coordenar a campanha de Rui Costa na região sul da Bahia. Ele também não quis, porque queria ser candidato. E hoje, você vê aí o resultado da candidatura dele, saiu bastante enfraquecido. Eu acredito que terá dificuldade aí para futuramente pensar em algo maior, porque ele, antes do PT ser o que é hoje, ele era uma figura grande no PT. Quando o PT cresceu, chegou ao governo federal, chegou ao governo do estado, ele se transformou numa pessoa coadjuvante dentro do PT. Então o que aconteceu? Quando o PT era pequeno, Geraldo era grande. Quando o PT ficou grande, Geraldo ficou pequeno, o que aconteceu? Olha, e no momento de vitória, a pessoa tem que fazer reflexão também. Opa, deixa eu fazer uma reflexão. Só que é uma reflexão mais gostosa, saborosa, porque tem sabor de vitória. Mas quando é a derrota, você tem que fazer uma reflexão em todos os sentidos. Em termos de eleitorado, em termos do que errou na parte financeira, o que errou em termos de disputa de cargo. Não pode ter a prepotência, a arrogância de falar assim, perdi porque foi isso, botar a culpa nos outros, não. A culpa não está em ninguém, não. A culpa está na própria pessoa que não soube criar no seu círculo um ambiente adequado para trabalhar uma candidatura. E eu acho que nesse momento, geral, tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar nesse sentido. Primeiramente, a cabeça dele, para saber no que foi que ele errou. Fazer uma reflexão, que esse erro já vem de muito tempo. É o que eu disse a Matheus, eu acho que essa reflexão dele já deveria ter acontecido há alguns anos atrás. Né? Desde a candidatura de Dona Jussara, quando perdeu a segunda, errou antes. A derrota. Errou antes. Não, porque ela teve a primeira eleição mas ele errou e depois antes. a segunda. Ele errou em 2004, quando ele tinha feito em 2000 uma aliança muito enorme para ganhar de Fernando Gomes, com o Baldo Dantas, você se recorda? Aqui o Baldo foi vice. Aí a Mosca Azul picou, na eleição de 2004 ele ficou sozinho, teve o PCdoB como vice, Renato foi candidato a prefeito, teve 7 mil votos e Fernando ganhou a eleição.
É isso. De lá para cá é só dando É chute. isso que eu estou dizendo. errado. Há muito tempo ele já deveria ter feito essa reflexão para que hoje continuasse com uma grande liderança, que hoje não é mais. 2000 Não é e- mais liderança. Roberto, Liderança em 3 derrotas seguidas. 2014, ele deputado federal, dobradinha na região com Rosenberg Pinto, seria reeleito. Botou o Tiago para ser candidato, filho dele. Perdeu ele e Tiago. 4 anos depois, Rosenberg tem mais de 100 mil votos para deputado. Quem estava errado? É. Geraldo. Então, Geraldo, gosto muito de Geraldo, a pessoa Também. educada, Gosto e torci por ele. pessoa inteligente, preparada. Agora, politicamente, tem cometendo muitos erros que ele agora acho que tem que dar uma refletida, pensar se vai continuar na vida pública ou vai ficar só nos bastidores. É. Pode ser um candidato a vereador. Outro também, Pode ser um candidato a vice-prefeito. outro também, Roberto, que está cometendo muito erro é o Capitão Azevedo. Capitão Azevedo foi vice-prefeito em 2004, prefeito em 2008, perdeu 2012, 2014, 2016, apoiou agora João Roma, candidato a deputado federal. Azevedo, ex-prefeito da Buna, deu 570 votos ao candidato. É. Vexame, fiasco. Pouco. E tem uma condição de trabalho. Teve uma né? estrutura boa de campanha, não É, pode se e tem uma queixar. condição de trabalho. Que é aquilo que eu e Matheus sempre falamos aqui. Eu, principalmente, no rádio, estou todo dia. Ó, para ter voto, você tem que ter a credibilidade do político. Político tal, pronto. É um político tradicional, é um político que tem a credibilidade, já foi deputado, já foi vereador, enfim. Mas tem que ter condições de trabalho. Condições de trabalho é o quê? Equipe, parte financeira, para se dar o voto. Voto não vem de graça para ninguém. Pode ser o melhor do mundo, que não vem voto de graça. Vê não. O voto tem um custo. Custo em todo sentido. Financeiro, de tradição do nome, do que já prestou de serviço, enfim. É um resumo disso tudo. E o Capitão Azevedo não deu uma boa votação não ao João Roma. Não, ele vai ter dificuldade para se posicionar no tabuleiro em 2020. Por quê? Você acha que a Semineto gostou disso? Claro que não, né? Então a Semineto vai priorizar hoje quem? Mangabeira, Augusto ou Azevedo? E agora, já que você falou em Azevedo, e o PTB, rapaz? Hoje o PTB, o presidente é Rui. Rui. Azevedo está lá ainda. Presidente Edson. É Edson ligado Não, é Rui. Edson Dantas. Não, é Rui? Rui. É Rui. Rui É botou Edson. Não, rapaz. Edson tanto que você veio se filiar depois, não lembra não? Então o presidente é Rui, né? Aí tem Azevedo que está lá ainda. Tem doutor Edson que está lá. Charliane. E agora tem também a vereadora Charliane. Como é que vai ficar o futuro do PTB? Agora Benito Gama perdeu a eleição, que é o presidente estadual. Como é que vai ficar o PTB aqui em Itabuna? Vai continuar com o Rui no comando? O que é que você acha? Depois dessa votação de Benito Gama aqui, eu acho que ele não gostou muito do resultado não, viu? Eu acho que 90 votos, para quem teve 2.500 com Azevedo em 2014. Aqui para nós está um balaio de gato lá. Porque vamos aqui, ó. PTB. Azevedo, tá lá, não tá? Liderança. Quem foi o deputado federal dele? João Roma. João Roma. Não foi Benito Gama. Aí vem Charliane, vereadora, tem um mandato. Quem foi o federal dela? Lomanto. Leu, Isso. né? Leu Lomanto. Não ficou com Benito Gama. Rui ficou com Benito, mas a votação não foi essas Roberto, coisas todas. fala a Doutor verdade, Edson né? ficou, mas também não deu essa... O que mais errou nisso aí tudo chama-se Benito Gama, que escolheu ficar com Rui e Edson e teve 90 votos. E o erro maior não é nem isso, viu, Charliane Matheus? deu 600 votos a Leu e Azevedo deu 570, não foi? É. E ele teve 90 Matheus, votos. eu acho que o erro... a gente que está de longe, né? A gente tem que dar opinião. A gente trabalha Não, com tô dando minha comunicação. opinião por número. E temos que dar a opinião. Matheus dando deu a por dele e a número. minha também. Entendeu? Não quer dizer que a gente é dono da verdade, não. Mas eu acho que o erro maior não foi escolher. O erro maior foi fazer opção. Eu acho que Benito, como uma liderança, tinha que vir em Itabuna e tentar unir o partido. Não deixar a menina apoiar outro, dar o espaço, chamar Rui também conversar, o próprio Edson Dantas, o próprio Azevedo. Eu acho que o político, quando está com poder e está com mandato, se quiser acerta lá. Ele acha que o poder nunca vai sair da mão dele. E agora provou que não é assim. O poder saiu da mão dele. Agora ele não é mais deputado federal. E aí agora? Vai depender de outras lideranças para manter o partido aqui na Bahia. Ele goza de muito prestígio no comando nacional do partido, que é Roberto Jefferson. Eles foram colega até de partido na década de 90, quando o Roberto era líder do
governo Collor, Roberto. E Benito votou a favor do impeachment. Você vê que a incoerência de Benito não é de hoje não, entendeu? É verdade. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, Matheus? Estou esperando o Rafa me dar uma situação aí, mas vamos tocar aqui nos assuntos. Os federais votados aqui. Mangabeira teve 19.900, quase 1.000 votos, ou quase 20 mil votos, 19 mil. Eu pensei que Mangabeira, pela situação de não ter grandes concorrência em termos locais, né, Itabuna e Ilhéus, principalmente aqui em Itabuna, local, ele poderia ter uma votação até maior. Mas foi uma boa votação, a votação de Mangabeira, 19.900 e tantos votos. Foi uma votação boa. O que me chamou a atenção foi o segundo colocado, que foi Josias, né, que sempre teve uma votação para ajudar, né, na composição do geral, que era 2.000, 1.500 votos, 2.000, chegou até perto de 3.000 votos, e agora chegou a quase 6.000 votos. Foi uma votação boa do Josias. E logo em seguida teve Roberto José, que teve também 5.000 e poucos votos, não é isso? Da cidade, e que não foi ruim, mas também não foi bom, por ele ser da cidade, né? Aí, logo em seguida veio quem depois, federal, aqui da cidade? Rafinho teve 1.500 votos, Solon né? Pinheiro, 3.000. Teve Solon com 3.800, mais ou menos. Teve Maruzzi Xavier também com 3.000 e pouco. E terminou ninguém se elegendo. E Itabuna não vai ficar com um representante na Câmara Federal. Vamos torcer aquilo que a gente sempre disse, né? Pode não ter nascido na cidade, pode não morar na cidade, mas de repente ser o representante e trabalhar pela cidade. É o que a gente vai esperar agora do deputado Josias Gomes, que é o único que a gente pode pedir à cidade de Itabuna, pedir socorro para uma ajuda política através da Câmara Federal. Roberto Josias já morou em Itabuna, foi secretário de Geraldo, no primeiro governo de Geraldo, eleito deputado federal em 2002 por Itabuna, teve 12.000 votos em Itabuna, Roberto. Então ele conhece a cidade, tem laços com a cidade. Estive com ele essa semana em Salvador, ele me falou que vai deixar o mandato dele à disposição aqui para Itabuna e Ilhéus, que ele também foi votado. Josias vota em Ilhéus, o domicílio eleitoral dele é Ilhéus. 3.000 e poucos votos. 3.000 e poucos votos. E a segunda cidade que ele teve mais votos na Bahia foi Itabuna. Então ele vai ter uma atenção especial por Itabuna, sobretudo pelo fato de Itabuna ficou órfão de deputado federal da cidade. E ele é um cara inteligente, sabe da dificuldade que é ter voto em Itabuna, que é complicado a cidade de Itabuna. E tem uma votação desse, ele como um deputado experiente, um político inteligente, eu tenho certeza que ele vai dar o apoio necessário à cidade de Itabuna. Agora, a votação de Josias aqui foi muito expressiva, mais de 5.000 votos. Quase 6.000 votos. E ele teve o apoio do ex-prefeito Vani, do Geraldo Simões na reta final. Ele teve um apoio de um grupo aí que estão brigando aí para ver, fazer exame de DNA para ver quem deu os votos. Aí é a união, não tem negócio de quem deu o voto, rapaz. Isso é vaidade boba. Quem é o grupo? É fulano, beltrano, todo mundo deu sua parcela de contribuição. Essas vaidades é que eu não gosto e não participo disso não, viu, Matheus? Agora, vamos fazer o seguinte, Roberto José eu achei um fiasco. Hein? Roberto José eu achei um fiasco. É por ser da terra, né? E poucos candidatos a deputado. Pouquíssimos candidatos a deputado federal na cidade de Itabuna, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos ao intervalo comercial. Logo em seguida, continuaremos falando sobre política e fazendo um balanço da eleição que aconteceu no último dia 7 de outubro e já traçando o futuro aí para o segundo turno para presidente. Roberto de Souza. Roberto de Souza. Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Jorge Cunha. Alô, Jorge Cunha, muito obrigado pelo carinho da audiência. Toda semana ele assiste o programa Resenha da Cidade. O advogado Dr. Paulo César Pontes. Muito obrigado também pelo carinho da audiência. Quem mais é viciado telespectadores aí, hein, Matheus? Lá na capital, quem não perde é o advogado Bruno Adri. Abraço, o nosso Bruno. amigo Ramonzinho. Ramonzinho, gente boa. Doutor Moisés.
Doutor Moisés, Doutor advogado. Moisés, gente boa lá. Em Ilhéus, Luca Lopes tá assistindo. Grande Lucas. Meu amigo aqui, Otto Matos, também não perde o Grande programa. Otto. Tem uma turma boa que assiste o programa aí. Pois é, e daqui os tradicionais. E que eu não Marapia. esqueço. Meu amigo Marapia, um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Também aqui, doutor Silvane, doutor Antônio Vence, Dona Dete, muito obrigado. Marcos Vence também, a turma boa que gosta, que prestigia o programa Resenha da Cidade. Ô, João Matheus, a gente falou de deputado federal aqui na região, na cidade de Itabuna principalmente, né? E estadual, hein? Estadual, o Augusto foi bem votado. Eu pensei, sinceramente, de Augusto ter a mesma votação ou superior. E ele teve a mesma votação, porque na outra ele teve 2.300 e pouco, 12, desculpe. 2.500 ou 2.600, e nessa ele teve 12.500 e pouco, a mesma coisa. Foi, né? foi, Da foi, outra foi. votação. Então teve uma boa votação. Todo mundo caiu. Você vê que o Mangabeira esperava ter 30 mil. Eu esperava 19 25 de mil, Mangabeira. teve 19. Porque houve, eu não sei, eu não me atentei a isso. A abstenção aqui foi grande? Foi grande. Entre nulo, observe bem, entre nulo, abstenção e branco, girou em torno de 40%. Então, o que atrapalhou também, Roberto, foi a questão da mudança de logística do TRE, Roberto. E outra coisa também, a biometria deu muita dificuldade. Então, o que eu vi? Eu dei sorte quando eu fui votar, ali no Pontalzinho, tinha 5 pessoas. Foi rápido. Já outras pessoas que eu fui, assim, minha irmã, fui levar para votar no outro bairro, 1h30 na fila, muita gente desistiu. Eu fiz o seguinte, eu fui votar 2 horas, 1h30 para 2 horas, estava lotado, tinha umas 20 pessoas na fila e demorando. Foi o que eu fiz. Fui para a rua, né? Continuar ali naquele circuito, ali circulando as ruas para saber como é que estava. Voltei 4h30 da tarde, não tinha mais ninguém, só tinha uma pessoa em minha frente, voltei tranquilo. Então, o que eu fiz foi isso. Eu acho que a maioria também, só que alguns não tiveram a capacidade de voltar depois, né? Foram embora e não voltaram. Pra praia. 40%. Roberto, o que mostrou Eu achei alto. O que mostrou essa eleição aqui em Itabuna foi o seguinte, já pensando em 2020, não está descartada aí uma composição união entre Mangabeira e Augusto. Nada pode ser descartado. Eles se dão bem, conversam muito, né, os dois conversam muito, e eu acredito que esses dois políticos poderão, na eleição de prefeito aí, não sei como que vai ser a composição, porque os dois não foram eleitos, mas tiveram uma votação expressiva na cidade, Roberto. Isso é evidente. 12 mil votos e o outro 19 mil. Olha, a abstenção foi 25,49 para deputado estadual. 25,49, nulos 10,99 e branco 5%. Então, juntando aqui 15, 10, 40, 41% mais ou menos. 41% e uma fração para deputado estadual. E aí teve, logo em seguida, depois de Augusto, teve Geraldo. Geraldo, eu conversei com algumas pessoas dele, esperava que ele ia passar de 15 a 20 mil votos. Não, porque tem pessoas que ficam apaixonadas. Teve candidato aí que eu falei que tinha uma pesquisa, que o quadro era era Augusto, Geraldo e Guinho, o que deu, os três. E ele na véspera falou que não, que tinha pesquisa que mostrava que ele estava liderando. E não foi isso, ele não estava liderando. Geraldo ficou praticamente na mesma votação da candidatura a prefeito, né? Que ele teve 8 mil e pouco, agora 9 mil. Parece que é o teto dele agora. O teto chegou a um teto de no máximo 9 mil votos, Geraldo. E aí, logo em seguida, logo depois, quem foi que veio? Logo em seguida, depois Guinho, com 8 mil. Na cola, Geraldo. 300 e poucos votos. Na cola, Geraldo. 8.300 e poucos votos. Foi uma surpresa em termos de votação, porque primeiro mandato, ele foi o vereador menos votado de Itabuna, com 600 e poucos votos, e agora vem com a votação de 8.300 e poucos votos. Foi uma boa votação, boa. Principalmente pela inexperiência e mostrando que pode ter um futuro político. O Guinho pode ter. Aí logo em seguida, Matheus, veio quem? Daqui da cidade de Itabuna. Jairo com 4 mil mais ou menos, 4 né? Mil. Então, eu achei péssima a votação do PCdoB em termos de deputado estadual. Porque por tradição,
Já teve candidatos a Sena atingiu 11 mil em Itabuna. Venceslau também o mesmo patamar. O próprio Aldenes teve uma votação, não me lembro, Matheus, mas me parece que foi em torno aí de 7 mil votos. E Jairo, a decepção, isso é o declínio do PCdoB em Itabuna. Isso é o declínio do PCdoB em Itabuna. E aí, Davidson Magalhães tem que fazer uma reflexão com relação ao PCdoB daqui da cidade de Itabuna, que está decaindo. E teve uma fase de ascensão, com Venceslau vice-prefeito, 2 vereadores na Câmara, né, com a pretensão até futura de lançar um candidato forte a prefeito, e que agora, infelizmente, está decaindo. Aí depois veio o Sérgio, que também eu achei uma votação fraca, com 3 mil e poucos votos. Né? A votação de Sérgio não foi boa também não. Eu pensei aí numa votação bem superior foi fraco, à votação de Sérgio. Porque tinha o pai prefeito, uma estrutura boa de campanha e era certeza que ele não se elegia, mas a expectativa é que em Itabuna ele tinha uma votação boa em Itabuna. Aí depois vem quem? Rafael. Decepção também. Que eu também achei que Rafael ia ter uma votação bem melhor do que a que teve. Não chegou a ter 5 mil votos na Bahia. E aqui em Itabuna 2.500 e poucos votos. Então... E eu pensei que na Bahia ele ia ter muito mais. Chegou ao patamar de quanto? 5 mil, não foi no total? Chegou a 4 mil e pouco. Menos de 5 mil mas votos. Mas esperaram, Roberto. Quem conhecia a política regional sabia que ele não tinha penetrado nas cidades vizinhas, entendeu? Tava fazendo campanha. Não, mas aqui em Itabuna eu achei que ele ia ter mais. Mas chegou, andou muito, mas não fez. O grupo dele começou a perder. Pecou pela falta de experiência também, né? Em acreditar em muita gente que não deveria e tal. Mas é novo ainda. Aprende, tem um futuro ainda pela frente. Porque política tem essas coisas. Você pensa uma coisa, dá outra. E a gente falou no início sobre isso, né? Falamos aqui. Ganhando ou perdendo. Não, e ganhando ou perdendo também tem que haver uma reflexão. Agora, política é o seguinte, você ganha, perde ou fica no vexame, entendeu? Você tem uma coisa é ganhar, uma coisa é perder, outra coisa é passar vergonha. Tem que ver essas 3 coisas. E aí teve alguns candidatos, outros a deputado estadual, que aí atingiram o patamar abaixo de 2 mil votos, que aí foram muitos, né? Foram muitos, a gente não vai perder tempo aqui agora. E o Rosenberg teve também um desempenho bom aqui na cidade de Itabuna. Quase 4 mil votos, não foi? 3 mil alguma coisa, também dentro do esperado, mas era para ter mais, porque ele tem uma quantidade expressiva, Roberto, de cargos de confiança do governo do estado na cidade. Então a expectativa era bater mais, porque você veja bem, Roberto, Rosenberg tem uma penetração em Itabuna atualmente maior do que Josias, não tem? Muito mais. Teve 3 mil e Josias teve 5 mil e pouco. Mas sabe por quê? É aquilo que a gente falou no início, a concorrência para deputado estadual em Itabuna foi bem maior. Eu concordo com você, mas o grupo de Rosenberg aqui era um grupo que tem Detran, que comanda quem? Rosenberg. Vários cargos, então eu acho que o grupo pensava em 5 mil. O grupo dele pensava em 5 mil. Porque Rosenberg teve 1.000 votos em 2014. Ele ampliou o grupo dele pensando para chegar para 5. Teve 3 mil e pouco. Eu acho que tinha condições de ter. Agora, eu ainda continuo com o mesmo pensamento meu. A candidatura de deputado estadual na cidade de Itabuna foi muito mais complicada do que a candidatura a deputado federal. Como a gente já disse aqui. Estadual, só agora a gente falou aqui. Augusto, Geraldo, Guinho, Jairo, Sérgio, o próprio Rosenberg, que não é daqui, mas tinha um grupo bom aqui. Então, inúmero. Federal tinha quem? Mangabeira, quem mais? Rafli. Não, mas eu estou falando de peso político. Rafli não tem um peso político, está começando agora. E ele mesmo sabe disso, está começando na política agora. Solon também foi vereador, mas não tem um peso político o suficiente para uma competição com lideranças como o próprio Mangabeira, que foi o segundo colocado na eleição de prefeito. Aí vem mais Roberto José, que também não tem poderio político também para competir. Então, o campo para federal em Itabuna estava aberto. Deputado estadual não, bastante concorrido. Vamos fazer o seguinte, hein? Vamos ao intervalo comercial. Logo em seguida nós voltaremos, ó. Pensou que não ia ter hoje, é? Não convidem para a mesma mesa, não convidem um deputado federal e um prefeito. Não convidem! Logo depois dos comerciais, iremos também falar com relação ao segundo turno da eleição para presidente da República. Roberto de Souza.
convidem para a mesma mesa um prefeito e um deputado federal. Sabe quem é, Matheus? Não. ACM Neto e o deputado federal, irmão Lázaro. Tá retado com a ACM Neto. Tá retado porque a ACM Neto, segundo ele, não deu o apoio necessário à chapa, nem de senador e nem de governador. E já declarou, viu? Já declarou na imprensa. Não apoia o candidato de Neto à prefeitura de Salvador. Tá retado o deputado federal, irmão Lázaro, com a ACM Neto. Portanto, não convidem para a mesma mesa. Neto e irmão Lázaro. Ô, Roberto, eu fiquei 2 dias em Salvador, fiquei no hotel ali, ao lado daquela praça do Campo Grande. Onde era o hotel da Bahia? Fiquei naquele hotel lá. Bom hotel. Aí para lá, bem, hein? Lázaro ir para lá. Tá bem, né? Não, para Lázaro naquela praça ali. Meteu o pé do Só lá no caboclo. pé do caboclo. Perdeu a eleição, rapaz. Quer o quê, Lázaro? Você perdeu a eleição, perder e ganhar faz parte. Rapaz. Você deu 1-0 e a Semineto na questão da chapa do PSC. Será que ele pensa em ser candidato a prefeito de Feira ou de Salvador? Lázaro? Feira, Feira. terra dele, aí de lá. Porque quando ele deu essa declaração, eu falei, será que irmão Lázaro já está pensando em ser candidato em Salvador? Porque ele tem um apoio dos evangélicos forte lá na capital também. Mas ele né? não teve voto, não. Mas foi o terceiro mais bem votado. Mas não ganhou? Hein? Não ganhou? Ganhou Itabuna. Itabuna, entendeu? Você tem que ter voto para ganhar a eleição, né? João Matheus e Ilhéus, João Matheus, vamos falar rapidamente. Decepção, irmã Ângela, que eu torci também por irmã Ângela, por ser representante da região sul. Teve uma votação boa em Ilhéus, esperava mais, né? Teve 9 mil, perto de 10 mil votos. Esperava 14, 13 mil. 14, 15 mil, teve 10 mil. E Cacá conseguiu ter mais votos que ela, né? Porque o Jabes botou Cacá para atrapalhar ela e o objetivo foi alcançado. Tirou os votos dela. Então, acho que o Marão agora também vai fazer uma avaliação onde errou para traçar a estratégia nova. Foi horroroso, viu, esse resultado em termos de candidatura a deputado estadual e federal para Itabuna e Ilhéus. Eu nunca vi uma decepção tão grande, viu? E aí perdemos Ângela na cidade de Ilhéus, que vinha fazendo um bom trabalho na cidade de Ilhéus e também na região sul, e perdemos Augusto, que estava fazendo um brilhante trabalho, muitas emendas apresentadas através dos deputados federais, algumas reivindicações para a cidade de Itabuna e também para a região. E Cosme Araújo, que a gente pensava também que poderia ter um potencial maior de voto, teve uma boa votação em Ilhéus, mais de 10 mil, mas que no total teve 17 mil e uma fração no total. Eu esperava mais. Eu também esperava mais. João Matheus, perspectiva futura para candidatura a presidente da República. Começou já a movimentação, Ciro anunciando que vai apoiar Fernando Haddad, né? Dória anunciou que vai apoiar Bolsonaro, mas parece que não teve muito respaldo de Bolsonaro, não. Bolsonaro não quis, não. Não quis, não, né? E o próprio candidato do partido, na eleição do dia 7, o Geraldo Alckmin, não gostou da postura do Dória e disse que ele é um traidor, mau caráter. O negócio pegou dentro do PSDB, viu? E a perspectiva futura? É uma nova eleição, né? Uma nova eleição e eu acredito que debate vai definir, porque o Bolsonaro está evitando ir os debates, até um debate essa semana, ele não vai mais, falou que tinha uma avaliação médica para fazer. Acho que é uma polarização entre o candidato Bolsonaro e o candidato do PT Haddad, e quem tiver a unha maior sobe na parede, Roberto. Jacques Wagner coordenando, um dos coordenadores, articulado. Experiente. Ciro está cotado também para ser um dos também coordenadores. Na coordenação. E quem tem a ganhar com isso é o Haddad, porque pegou 2 bons políticos articulados para fazer essa função. E o Wagner, que foi eleito senador mais votado da Bahia, né? Coronel, também foi eleito senador. E nós, da região sul da Bahia, na expectativa do seguinte, que Fernando Haddad possa ganhar e Wagner ser ministro. Se Fernando Haddad perder, que Wagner possa ser secretário de Estado e que Bebeto possa assumir, que é do sul da Bahia, assumir uma cadeira no Senado. E que Coronel também na frente dê uma brechazinha para o Davidson assumir, coisa que eu acho difícil. Não, o comentário lá é que não tem nada definido em relação nem Bebeto, nem o Davidson assumir secretaria, entendeu, Roberto? Vai depender disso que você falou, que algum deles for convocado para ser
ministro. Então, enquanto isso, os dois vão ficar aí na torcida. Davis lá em Salvador e Bebeto em Ilhéus. Tá certo então, João Matheus. Candidatura a presidente da Assembleia Legislativa já tem dois nomes aí, né? O Adolfo Viana, Rodolfo Menezes, que é do PSD de Dado, e o Rosenberg Pinto, que é do PT. O acordo que tem é para um ficar um biênio e outro ficar o outro. Mas depende agora dos novos deputados que estão entrando para ver quem vai concordar com isso também, né? Terminar essa briga aí de segundo turno, a briga vai ser essa daí, para saber quem vai ser o presidente da Assembleia Legislativa, como aqui em Itabuna também. Vai começar a briga aí para saber quem vai ser o novo presidente da Câmara, que a eleição, me parece que é na primeira quinzena de dezembro. Tá certo? Abraçando a todos vocês. João Matheus, mais uma vez, toque aqui, um abraço. Até a próxima semana, Matheus. Tamo junto, prazer imenso aqui. E depois eu quero saber quem é o candidato aí que está preocupado em pagar as dívidas. Depois você fala aí. Tem aí, viu? Tem uns 3, viu, Matheus? Tem uns 3 aí, viu? Que pegou um dinheirinho aí e agora vai ser uma confusão para pagar esse dinheiro, meu irmão. Vamos fazer o seguinte, estamos encerrando mais uma vez o nosso Resenha da Cidade. Muito obrigado pela audiência a todos vocês da cidade de Ilhéus, da cidade de Itabuna, da região sul, da minha Bahia, do meu Brasil e do mundo através da net. Muito obrigado pelo carinho. Semana que vem estaremos de volta e não se esqueçam, hein? Com Deus adiante, não tem perigo. Tchau. Roberto de Souza.